O Dumbo chegou pra comandar o seu programa com muita alegria, convidados especiais. É show, é sucesso, é programa do Dumbo entrando no ar. Vem com a gente também, o Lambem vem com a gente também, Alô, alô Fortaleza, alô Ceará, alô meu querido Brasil. Tá começando agora mais uma edição do podcast do Dumbo. E hoje eu tenho o prazer imenso, eu tenho a honra de trazer um convidado super especial. Já já você vai saber quem é, né? Então, eu peço já encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative as notificações para você saber quando estamos trazendo pessoas especiais como o entrevistado de hoje. E o meu entrevistado, eu acho que ele ajudou a escrever também uma das cartas da Bíblia, né? Para mim, é o maior narrador do Brasil. Para mim não tem igual, é como diz o nosso amigo Tom Barros, o homem faz do estádio uma arquibancada. Eu estou falando dele, meu querido amigo, alô Gandaia. Sai da moita que o pré... Eu esqueci até. Meu amigo Gomes Farias, rapaz. Olha, Que honra tê-lo aqui, viu? Dumbo, eu fico todo me achando. Eu queria ser o melhor narrador esportivo da Rua dos Canudos do Ipu. Eita, Rua dos Canudos do Ipu. Era, Boulevard João Pessoa, mas ninguém não sabe dizer Boulevard, né? É Boulevard, é igual o VW. Aí eu disse, rapaz, vamos chamar de Rua dos Canudos mesmo. Aí você disse que eu sou o melhor do Brasil, pelo amor de Deus. Mas para mim e para todos nós que somos teus fãs, eu acho que não é só a torcida de um time aqui que gosta do seu trabalho, é fã do trabalho de Gomes Farias, não. Acho que todas as torcidas aqui do Ceará, do Nordeste, do Brasil, são seus fãs. Porque quando eu disse que você vinha para cá, até torcedor de times rivais, eu tô Ceará, torcedor de time rival do meu, pô, cara, que entrevista. Rapaz, é uma honra assistir esse programa com Gomes Farias. E imagina para mim que estou trazendo aqui, entrevistando. Aí eu aproveito a oportunidade para dizer que você que está me vendo agora, anote aí que você será aquilo que quer ser. Certo. Eu acho que eu era uma criancinha lá do interior, não é? E meu sonho ao ouvir um narrador de futebol, eu disse, eu vou ser um bicho desse. Eu vou ser um bicho desse. E me dediquei. A partir daí, a única coisa que eu pensava na vida era em narrar futebol. Comecei narrando com uma latinha de manteiga. Aí, Botava a linha. Botava a linha, né? Aí eu via de longe, né? Então, a partir dali, eu quero concluir dizendo que você é aquilo que pretende ser. É verdade. Será aquilo que você quer ser. Depende de você. Mas como é que foi a infância do Farias? Foi na roça, trabalhando, ajudando os pais? Como é que foi, Farias, tua infância? A minha infância foi na roça e na cidade, né? A gente morava em Buenos Aires, não é na Argentina, é um lugarejozinho. Eu nasci no presídio, né? No presídio. Minha Nossa Senhora, um presídio... Não, mas minha mãe não estava presa, não. Mamãe não estava presa, não. Um presídio na Argentina, foi? Eu nasci no presídio, um lugarejo, na subida da Serra da Ibiapaba, né? Um lugarzinho muito bacana e tal. E quando eu fui começando a dar conta de mim, papai vendeu o presídio e fomos morar em Buenos Aires, que era um lugarejo acima do presídio. Então lá, realmente, nosso professor ensinava em casa, Mestre Guilherme, até que o papai comprou uma casinha lá no interior, na Rua dos Canudos, e um dia ele perguntou quem era que queria estudar lá. Tinha uma irmã minha morando na casa, casada morando na casa, e papai perguntou, e eu, inocentemente, levantei a mão. Os outros, nenhum queriam. De ir para Fortaleza. E eles queriam ir para Ipu, né, para a cidade, de Buenos Aires para Ipu. Certo. Aí eu tive que ir lá para a cidade do Ipu, então eu fiquei entre Sertão e Ipu, né? São quantos irmãos, Farias? 9. 9. E só você quis Só estudar? Dos 9 só restam 2. Aham. Eu e uma irmã, né? A turma resolveu viajar cedo, né? E só para rádio, até agora só eu. E eu estou tentando não, ele já transmite bem futebol, mas ainda não resolveu assumir. Por
causa da carreira também, que ele preferiu seguir a carreira de médico, medicina, né? Sei. Que é esse que está aqui operando, viu? É o com Farias você. Filho. Hoje é o nosso operador, que é o Farias Farias Filho. Filho. Ele transmite- Médico, né? Transmite bem empaca, mas ele não quer assumir ainda agora. Mas um dia ele vai, Mas você vai ser um craque aí cuidando da saúde das pessoas, né? se Deus quiser. Né? Que para você vai ser uma honra também, né? Você saber que o médico ele salva vidas, né? Se dúvida nenhuma. Tá se formando é medicina, né? Pois é, isso aí é o sonho de todo pai querer ter um filho médico, né? Digamos, médico, advogado, né? É o sonho de Exatamente. todo pai. E um paizão que eu sei como você. São quantos filhos, hein, Farias? 6. 6, né? É. Aí quando eu digo Como é que tu sabe, né? Quando eu digo 6, 6 aí naquela pergunta, registrado? Não, 6 filhos legítimos, realmente. É. Já tem uma médica, a doutora Luciana, que inclusive está aqui, né? Olha aí. No Ceará, nesse momento, né, passar uns dias com a gente aqui. Aham. Trabalha em São Paulo, né? Tá naquela rede dó, fez o pós-formatura, né? No Einstein, ela é psiquiatra. Olha aí. Bom é que ela teve a primeira especialidade dela não era psiquiatria. Aí eu perguntei, minha filha, e você vai para São Paulo? Não, porque eu passei lá para fazer o concurso, para fazer o pré. Depois da formatura, como é que dá o nome? É o Pós-graduação. Pós-graduação. Eu vou fazer no Einstein, que é um hospital onde o presidente da República se Rapaz, ela se só, opera, ela né? só iria ter prejuízo se fosse consultar só radialista, porque tudo é doido, né? Aí sabe o que é que ela disse? Não, papai, você mudou de. Ela se especializou primeiro naquele médico. Radiologia. Radiologia. Ela que diz, né, que você tem isso, tem que operar assim. Um negócio, aí é difícil. Aí você vai agora para psiquiatria. Ele diz, tem muito doido no Brasil. É mesmo. Né? Hoje ela consulta o mundo inteiro, aqueles brasileiros que moram no mundo inteiro aí, pela presença dela na internet, né? Ela atende praticamente o mundo inteiro. É um negócio passa a tarde inteira e entra de noite a dentro do meu filho. Atendendo online, atendimento online. Né? Online. Você vem para cá, a gente passear. Com a internet facilitou vou muito, já, né, já. Faria? Quem diria que hoje em dia você narraria futebol, hoje com imagem, para todo mundo te assistir, né? Pois é, eu digo, a Rádio Iracema do Ipu, que foi eu que instalei a rádio, né? Aí a Rádio Iracema tem 1 kW, mas geralmente bota só 250 watts, que é para economizar energia. Ela é ouvida no Japão. No Japão. Qualquer lugar do mundo onde tiver internet, né? Eu acho que a internet prejudicou e ajudou demais o rádio, né? É verdade. Porque você sabe que antigamente só tínhamos a BBC de Londres, que tinha 7... Era como se fosse 7 rádios, para cada frequência. Onda média era uma, 62 metros era outra emissora, né? Outra transmissor. 45 metros, 49 metros, 31 metros, 25 metros. Então ela tinha tudo isso. Então a Rádio BBC de Londres era a rádio ouvida no mundo inteiro. Hoje não precisa mais disso. A Rádio Iracema do Ipu, com 1 kW, é ouvida no Japão. Todo canto. Hoje em dia não tem mais negócio de potência de transmissão, não. É verdade. Onde tem internet... Hoje o céu é o limite, como diz, quando né? eu digo, onde tem internet no mundo, e no Ipu já tem. Ipu tinha, né? Ipu tinha. Farias, antes da gente continuar a nossa conversa aqui, eu queria falar aqui do anunciante nosso, um apoiador, que é o Ponte da Tapioca, viu? Ponte da Tapioca até agora não... A gente resolveu gravar um pouco mais cedo, mas o Ponte da Tapioca, você que mora no Conjunto Ceará, mora no Bom Sucesso... Eu adoro tapioca. Eita, já tá chegando uma tapioquinha de queijo pra você daquele jeito, com um não cafezinho. acredito. Ainda tá chegando uma empada. O Zé das Tapiocas, que faz um programa lá na Expresso FM. Michel Padilha. O Zé da Tapioca, a negada manda 3 tapiocas pra mim. Ele entrega meia. Parece o Popeye, né? Ave Maria. Então, o Ponte da Tapioca, Farias, é aquele lugar onde você se sente em casa. Principalmente as pessoas que não têm tempo de fazer o café da manhã cedinho lá, coloca, ou melhor, não tem tempo de fazer o café da manhã, vai no Ponte da Tapioca, porque lá abre às 6h40, aí você come aquele cuscuzinho com carne do sol, com aquele ovinho, aquele cafezinho com leite, aquele café com ou sem açúcar. Já estou com a boca cheia Pois d'água. é, tem um cappuccino cremoso, meu amigo, que você sai falando sozinho.
Né? Quer comer uma crepioca? No Ponte da Tapioca tem. Quer comer um omelete? Lá tem. Quer comer um cuscuz com carne do sol, com carne moída? Lá tem também. Anote o endereço. Avenida Alanis Maria, 1380, segunda etapa do meu Conjunto Ceará. Abraçando meu querido amigo João Paulo, minha querida Elisângela e todos que fazem um Ponte da Tapioca. Já já a gente vai saborear, viu? Se esqueceu o cartão, aceita vale? Aceita. Farias, eu lembrei de uma história, às vezes eu conto aqui. O negócio de a gente estar colocando o ouvinte no ar. Você fazer programa ao vivo, colocar o ouvinte no ar é um perigo. Eu lembro, a gente estava, nesse dia, eu estava lá na Verdinha, onde nós trabalhamos juntos, né? Aí você colocou um ouvinte no ar. Farias, eu estou falando aqui do Maranguape. Esse Maranguape, terra de Chico Anísio. Eu queria mandar alô para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Aí eu falei, rapaz, a galera aí é muita gente, né? São todos meus filhos. Aí você disse assim, rapaz, a prole é grande, né? O cara e dura. Ele pensou que era o quê? A prole é grande, o cara entendeu que é corridura. E o Sérgio Pinheiro? O Sérgio Pinheiro era bom demais. Você viu, soube daquela? Qual delas? Qual delas? Né? O cara ligou e disse, Sérgio Pinheiro, naquele programa dele, Sim, tá falando com ele, né? Nós gravamos, Sérgio Pinheiro. Quando o Vinícius fez o gol do título do Ceará. Sérgio Pinheiro aqui, Sérgio Pinheiro aqui, eu falando de tal da Parquelândia. Aerolândia. É o Aerolândia? Aerolândia, né? Então, olha, aumenta aí que eu quero te mandar uma mensagem. Tá certo, rapaz, pode aumentar. Pode Sérgio mandar, Pinheiro. amigo. Tu é o ouvinte, eu sou o Sérgio. Né? Ô, amigo, pode falar, rapaz. Mas eu tenho medo de dizer o que o ouvinte disse, não posso dizer, né? Sérgio Pinheiro, eu sou o ouvinte. Eu sou o Sérgio Pinheiro. Tá ouvindo? Amigo. Tá ouvindo? Tá falando com ele. Posso falar? Pode, meu amigo. Sérgio Pinheiro, vai tomar no... Ô, rapaz. Sei não, viu? Rapaz, eu quase morro. O cara dá o que tem, né? O cara só dá o que tem, né? Dá o que tem, já pensou, rapaz? E outra do Sérgio Rufino. O Sérgio Pinheiro chegou lá dizendo que passou ali na Via Expressa e atropelando lá um motoqueiro. O motoqueiro ficou ameaçando ele e ele com o dedo também ameaçando o cara, né? Aí o cara, eu vou lhe pegar, Sérgio Pinheiro, eu vou lhe pegar. Aí o cara, tô lá, pega ninguém, não sei o quê. Aí o Sérgio chegou contando na rádio e o Rufino ouviu. Aí o Rufino foi lá no banheiro, ligou pro ramal, participou no ar. Alô, Sérgio Pinheiro, tá falando com ele. Ô, Sérgio, eu sou aquele camarada que você quase me atropela aí na Via Expressa, né? Ô, rapaz, você é aquele valente, né? Mas eu tô ligando aqui pra dizer que eu tô aqui fora e eu vou lhe pegar. Sérgio, tô lá, pega ninguém. Tô aqui do lado do seu carro. Eu tenho um negócio aqui com você com 14 bombom. Pode me esperar aí. Aí tudo bem. Terminou o programa, eu vi o Sérgio aperreado. Viu aquele jeito dele, né? Era. Bora ali, Dumbo, bora ali, pai Dumbo. O que foi? Bora ali na cantina. Aí, você tem uma faquinha de mesa que me arranja aí? Contra o revólver. Pegou a faquinha de mesa daquela da ponta redonda. Ixi, Eu sei, achei que tu vai... Não, o camarada tá me ameaçando ali, eu quero ver se ele tem coragem. Dumbo, vai ali no meu carro, ver se tem alguém lá. E o Rufino ligando. Eu sabia que tem ninguém lá, não. Eu sabia que ele não vinha. Covarde. Entrou no carro, saiu voado. Ó. Deu graças a Deus. Ó. Rapaz, tem de cada um do nosso querido saudoso Sérgio Pinheiro, né? O menino, o Talvande, o Luiz Gustavo, falecido, era muito criança nesse tempo ainda, eram muito brincalhões, né? Sérgio Pinheiro parava o carro ali do lado do posto, né? Aí encostava o carro, muito cuidadoso com o carro, né? Fechava o som bem fechadinho ali e tal. Rapaz, Saía, assobiando, a mão pra trás, era. Né? Aí eu olhava o carro, saía todo ajeitadinho. Olhar se estava arranhado. Aí os meninos, esse carro eu tinha vendido a ele e deixei a segunda chave dele, não dei, deixei no cofre. Não dei porque nem me lembrei, né? Deixei no cofre. O menino pegava a chave, ia lá, aí abria o som todo dia assim, né? Aí quando ele chegava no carro, depois do programa, eu chegava lá, eles iam olhar, né? Quando ele ligava a chave do carro, pá, aquele som lá naquela altura, aí ele saía, eu não tô ficando doido. Pior, uma vez ele colocou o carro
na posição de costa, né? É. Em vez de botar de frente para lá, botou... Para facilitar Pronto. a saída. É. Aí os meninos foram, botaram o carro contrário. Aí não prestou, não. A americana chegou, não. Tô doido. Ou tão mexendo. Nesse carro não sou louco, não. Eu botei o carro assim, o carro tá assim. E, rapaz, aí o povo da rua parava, rapaz. Ele dava show. Mas era saudade dele, rapaz. Grande. Rapaz, o Sérgio era um personagem, né? Não era Farias, era um personagem. Porque desligava o microfone. Era um ser humano tão doce, né? Na Ajudava Expresso todo tem mundo. um programa em homenagem a ele. Tá falando com ele, às 8 horas da noite. E Sérgio, e Farias, e a sua saída de lá? Ele saiu primeiro, não foi? Saiu. Saiu primeiro. Eu vi a tristeza dele. Eu cheguei a acompanhar ele lá na Expresso com o Bosco, né? Eu vi aquela tristeza do Sérgio em estar longe de você. Porque antigamente quem ouvia Farias ouvia o Paulino Rocha, né? Exatamente. Aí veio o Sérgio Pinheiro com uma voz parecida também que todo mundo identificava a voz do Paulino Rocha, né? Ficou muito parecido com a do Sérgio Pinheiro, né? Mas eu notava, Farias, a tristeza dele quando se afastou de você. E eu sentia que você ficou muito triste também com o Sérgio estar trabalhando em outra emissora. Sem dúvida alguma. Ali foi um drama que todos nós sentimos. Meio assim, pra gente... Mas a gente tá aqui para dizer a verdade. Né? Aconteceu que... eu até falei com eles, olha, pessoal, eu acho que a minha permanência aqui não vai durar muito, mas a gente se encontra depois, no outro prefixo. Mas acontece que um dia eu ia chegando para o programa de meio-dia, né? Atualidades Esportivas, vocês se lembram? Eu trabalhava lá com a gente. Aí um diretor me chamou e disse, presta atenção, Gomes Farias, 50 anos de Ceará. A partir de hoje é Fortaleza. Aí eu olhei para ele e disse, o tratamento do Ceará e do Fortaleza são tratamentos iguais. Nós tratamos o tempo do Ceará. Só a gente coloca o Ceará primeiro, depois vem o Fortaleza. Se o Fortaleza jogar primeiro, a gente coloca até primeiro o Fortaleza. Agora, desde o tempo do Paulino, que eu prometi ao Paulino Rocha que onde eu tivesse, eu não distorceria nenhuma notícia, né? Mas o Ceará estaria sempre em destaque. Então, se você vai nos obrigar a partir de hoje ser assim, então você contrata outro narrador. Diz que é isso, rapaz. Nós estamos preparando uma maior festa para os seus 50 anos, tal. Aquele negócio todo, né? Mas aí ele mandou fazer várias mudanças dentro do departamento. Eu acho que naquela hora ali... mudanças, uma delas foi o posto não aceitou, saiu, e o Sérgio Pinheiro também. Vocês não foram valorizados. Porque ali a cara da emissora, né, era vocês. Né, o Escrete de Ouro do Rádio. Há muito tempo. Quantos anos lá, Farias? 49. 49 anos na mesma emissora, né? Na mesma emissora. Eu tive o prazer de trabalhar 10 anos lá. Ali eu posso dizer, foi onde eu realizei o meu sonho. Trabalhar numa emissora como aquela e ao lado de feras como vocês. É uma né? grande empresa, de um grande grupo, não estou inventando, nem querendo ser agradável aqui, todo mundo sabe disso, né? Representa uma empresa maior ainda, que é a própria Globo, né? Isso. Mas aqui acolá é raro é humano, né? Claro. Eles entregaram um poder muito bem estruturado a umas pessoas que não tinham essa capacidade de... Que acreditava que a ideia né? deles era Exatamente. a melhor e realmente foi um tiro no pé. Porque para onde você for, o pessoal vai atrás. Né? Para onde você for, o pessoal migra também. Você vê, o YouTube está aí. No seu canal do YouTube são quantos inscritos? 11.600. Mas na hora da transmissão, quantas pessoas não têm ouvindo? Né, Farias? Olha aí, o Farias Filho está dizendo aqui que o recorde numa transmissão foi 125 mil ouvintes. 125 mil ouvintes. Todo mundo lá assistindo. Impressionante, né? Né? A torcida do Ceará foi sempre muito. Eu não vou conseguir agradecer nunca pelo muito que ela fez. A torcida me deu, de mão beijada, 4 mandatos de deputado estadual. Né?
Tetracampeão! Carinha do céu. Pois é. Porque radialista não tem dinheiro. É verdade. Eu- Se não vender publicidade, ele morre de fome. Pronto. Né? Aí, e eu consegui com aquele, comecei, a primeira eleição minha, eu tive 9% da votação de Fortaleza, que hoje representaria 270 mil votos. Então, eu só posso ser grato a esta imensa torcida alvinegra. E jamais iria traí-la, né? Aham. Farias, antes de você continuar essa história aí, eu vou falar aqui da Aicia Móveis, que é um dos patrocinadores oficiais da gente aqui. Vem curtir as férias na Aicia Móveis e dar um descanso pro seu bolso. Tudo em até 15 vezes sem juros. Entrega e montagem grátis em todos os produtos. Ofertas para você relaxar sem preocupação. Aicia Móveis, a loja que vai até você. Tá aí abraçando meu amigo Ari Pinheiro, grande torcedor do Leão, né? Ari Pinheiro, homem de Alto Santo. Você conhece Alto Santo? Conheço e é um prazer muito grande cumprimentar o meu querido Ari. Ari Pinheiro, Ari Pinheiro, E dizer rapaz. que o Ari, dizer para ele que, embora torça o Ceará, respeito muito o Fortaleza. Fui tido e havido como torcedor no Fortaleza. Não sei se vai dar tempo de contar a Já história. vou perguntar. Mas hoje é uma coisa bem lógica para o telespectador, O ouvinte, o internauta, internauta. é bonito esse nome, né? O internauta entender. Nós queremos o nosso futebol grandioso, grande, Fortaleza, Ceará, Ferroviário, quanto mais melhor, porque se eu tenho uma mercadoria boa, né, eu vendo mais cara a Claro. mercadoria. E se eu tenho uma mercadoria meia ruim, E Farias, é muito mais barato. E quem valoriza o futebol, ele quer ver os nossos aqui Lógico, crescendo. né? Eu acho lindo quando eu vejo um time daqui jogando com o de fora. Pois é. Apesar de torcer Ceará, eu já fui assistir jogo do Fortaleza no estádio. Porque eu acho bonito, cara, a valorização do nosso futebol. Mas antes, deixa eu falar aqui do Ari. A Aicia Móveis, gente, é a loja que você faz aquela compra online. Você quer comprar móveis, eletrodoméstico, não precisa nem botar o VT agora não, Farias, viu? Se você quer comprar móveis, eletrodoméstico, basta você acessar o site www, como é o nome? VW, www.aiciamóveis.com.br. Lá você vê o catálogo, faz o seu pedido e se você não tiver cartão, se você não tiver o dinheiro para comprar à vista, eles vendem na promissória. Opa! Acredita Porque no ninguém fala mais de cheque, é, né? acredita na pessoa. A Aicia Móveis, a loja que vai até você. Então, quer dizer, Farias, muita gente diz, rapaz, você torce Ceará, mas o Farias era torcedor do Fortaleza. Né? Para você ver a importância que você tem no nosso futebol, que as pessoas fazem questão de dizer que você torce o time contrário, né? O time contrário. Mas isso é besteira, né, Farias? Olha, a gente torce é futebol cearense, Começou, né? o que eu estou dizendo, que torce a gente. Entre um e outro, eu Torce- sou do Ceará. a gente Mas quando tá tor- jogando contra, eu torço. Tem hora que a gente qualquer um torce o daqui. bolsinho da gente, É, né? Porque se tiver por exemplo, esse é bom. clássico Ceará e Fortaleza, esse clássico aí, a gente vai vender por fora, né? Só para aquele jogo, um bocado de dinheiro que dá para o Farias, né? Encher o bolso, Dá, né? vamos montar um hospital para ele. né? Então, quanto melhor tiver o futebol cearense, em termos nacionais, até internacionais, melhor para nós, que nós vamos vender a mercadoria mais cara. Entendam isso por bondade. Eu fico triste com o Ferroviário. Ferroviário, campeão da Série D 2 vezes, Pois não é. aí volta. Ele gosta tanto da D que ele só quer ser campeão da Série D. Agora eu quero saber essa SAF que está lá, você vai resolver, né? Vamos esperar que resolva, né? Tanto torcedor Mas- ilustre, né, rapaz? Mas o negócio do Fortaleza, né? De dizer que eu torço Fortaleza. Eu comecei na Rádio Dragão do Mar e o locutor veio da Bahia, o chefe é Ivan Lima, torcedor do Ceará. Chegou aqui, eu vou torcer Ceará, o Ivan Lima. Aí naquele tempo, o Hélio Pinto era um desportista lá de Recife, Sei. que ele contratava os times para jogar e ganhava o dinheiro dele, né? Sei. Então ele contratava Ceará e Fortaleza. O Ceará ia para Recife num domingo, no outro domingo ele ia para João Pessoa e o Fortaleza ia daqui para jogar em Recife. E de Recife, de Campina Grande, o Ceará ia para
ia para João Pessoa, para Campina Grande, e o Fortaleza vinha atrás. Um domingo era o Fortaleza num lugar e o Ceará no outro. E o Ivan Lima, como torcedor do Ceará, ia com o Ceará e me escalava para ir com o Fortaleza. E um dia lá em Recife, no tempo do Walter Vieira, final do jogo, o juiz marcou uma falta no meio do campo, Fortaleza e Náutico, parece, ou era Santa Cruz, e pegou, deu debaixo do braço, pênalti contra o Fortaleza. Aquilo é escandaloso, cara. Aí eu escrachei esse técnico, eu era meio doido, né? Pichote, sabe como é, né? Não pensa, né? Escrachei, a negada lá querendo me bater depois, mas eu terminei esculhambando. Eu falei realmente o que eu devia falar. Aí em Campina Grande, a mesma coisa, de lá foi para Salvador, negada naquele tempo não queria saber, queria que o time de casa ganhasse, né? Isso. Então, quando eu cheguei aqui, cheguei como um herói defensor do Fortaleza. Já foi alguma coisa, né? No mesmo ano, o Fortaleza foi campeão cearense. Terminou o jogo, Paulinho Rocha olhou para mim e disse, Farias, vamos pro forró do Rolim. E eu digo, rapaz, vamos pro forró do Rolim. Paulinho, não tem dinheiro, tu tem? Tem não, pra gente assim não vale. Aí fomos pro forró do Rolim. Com a equipe todinha. Aí eu disse, não, Paulinho, nós vamos, mas temos que levar a equipe todinha, né? Porque não fica bem a gente ir só. Claro. Pois vamos levar a equipe todinha e fomos. Lá pro PC. Era o forró do Rolim, era lá. Aí, rapaz, bebe, bebe, come, dança e bebe, se embebedou todo mundo. Quando foi de madrugada, a mesa estava cheia de prato, e cheia de copo, de garrafa de cerveja, que dava de fala-me Deus. Onde é que eu tô, papai? Aí lá veio o garçom. Vamos pagar. Aí a gente, aí, Paulinho, ele disse, rapaz, mas não vale. Aí o garçom disse, não, vou chamar seu Rolim. Aí foi chamar o Luiz Rolim. Luiz Rolim, filho, aí chegou, aproximou-se ali e tal, e disse, bora, paga. Aí o Paulinho Rocha, rapaz, não tem não, Rolim, mas a gente vamos assinar um vale aqui, paga com propaganda. O velho então boi. depois a gente paga. Aí disse, eu aceito, mas vocês vão tudinho de um por um, tirar um retrato com a camisa do Fortaleza. Olha aí, rapaz. Aí eu digo, eita, Rapaz, eu não vi você falar em canto nenhum isso aí. Pois é. Aí a negada... Exclusivo, viu, gente? Exclusividade aqui no podcast do Dumbo, essa história do Farias. Aí a negada, aí eu digo, eita, lascaram o Paulinho. O Paulinho era tiro e a vida já como torcedor do Fortaleza, né? Aí lá assim, veste, fulano e tal, veste, primeiro os operadores, a turma, todo dia. Aí eu fui lá, fiz a foto, né? E o Paulinho Rocha, inteligentemente e safadamente, foi por trás e contratou um fotógrafo. Deu, parece que 20 conto naquele tempo, era conto, né? Era dinheiro. Deu 20 conto aí, disse, quando chegar a minha vez, tu disse que acabou os filmes. Que era uma maquinazinha que tinha o número de filme e tal. Aí, rapaz, chegou a vez do Paulinho. Quando o fotógrafo, Paulinho, todo de Fortaleza aqui, aí o fotógrafo, Seu Rolim, acabou o filme. Ele escapou, mas você sabe não, o que né? o Rolim disse? Vai comprar um filme novo. De madrugada, no piscina, onde é que ele ia comprar, rapaz? Aí o Paulinho se salvou. E o Rolim publicou essa foto, entregou para a negada, essa foto ainda hoje existe por aí. Então, aí, a camisa do Fortaleza, como é que eu não sou Fortaleza, né? Mas eu sempre fui Ceará, não estou desmerecendo o Fortaleza. É um grande time, o Fortaleza. Rapaz, altamente bem dirigido e etc. É impressionante, você não escolhe o que vai torcer, não, né? Pois parece que já vem na veia. É automático. É automático. Eu digo que eu tenho um sobrinho lá que tem 6 anos, todo mundo da minha família é Ceará, os pais dele também, e o menino é Fortaleza. E fica encrencando com a gente. Pois não é, rapaz. 6 anos de idade, o Levi. Quando eu vim morar em Fortaleza, na casa do Tintoni Pereira, que era meu padrinho também, eu estava no Liceu do Ceará, e o Milton Pereira, que era meu primo, eu morava lá. E o Milton Pereira era chorão, ainda hoje é chorão pelo Fortaleza. Ele mora lá no Ipô ainda. Eu acho a torcida do Fortaleza mais apaixonada, sabia? É mais apaixonada. De fato, eles são muito... São mais apaixonados. Ele pode perder tudo, mesmo no jogo do Fortaleza. E ele era Fortaleza e o Ceará. Na casa do meu irmão... E um dia fomos pular o muro do PV, porque não tinha dinheiro para comprar o ingresso, né? E ele ficou enganchado no...
num galho de árvore. Enganchado pelo calção. A polícia foi enganchado, ficou enganchado e ele balançando, né? Aí a polícia fez faixa graça, aí a gente realmente sofreu muito. Nesse tempo, o PV, a arquibancada era de madeira, mas tinha essa madeirazinha e tal. Ei, né, Ô, tempo bom, mas não volta, né? Não volta. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu queria ter nascido nessa época, sabe, Farias? Eu queria ter vivido a época áurea do rádio, né? Bom demais. Aquela época de programas de auditório, porque tinha muita Maria. aventura. Hoje a internet melhorou assim, em termos de alcance, mas você não consegue ter aquela aventura que você tinha antes, aquelas histórias para contar, você conhecer outros estádios. Hoje em dia você só vai se você quiser, né? Sem dúvida, rapaz. Naquele tempo, a novela de hoje de televisão só tinha no rádio, né? Então, você consagrava as pessoas, o papel que a gente... Eu trabalhei muito Você ficava imaginando como é que era, né? Decorava, ou então lia, porque era lido, que ninguém via, né? Aí eu trabalhei na Canção do Fugitivo, trabalhei em várias novelas, né? E a gente o artista era o artista principal, dependendo da voz, né? Se tivesse uma voz bonita, aí ele realmente... Não, conheço que a internet aí depois botou um bocado de radialista para assustar o povo, não foi? Né? Porque todo radialista é galã, para que o pessoal ficava imaginando por causa da voz, né? Tá? O rádio naquele tempo era demais. Ave Maria, rapaz. Todo mundo... Só tinha duas, né? Pé Renove. Pé Renove e Rádio Iracema, né? Aí depois que virou o Ceará Rádio Clube, né? Qual foi a primeira? Não, o prefixo era o seguinte. Emissoras brasileiras, Ceará Rádio Clube de Fortaleza, Brasil, uma das emissoras associadas do Brasil, ZYN6, ZYN7 e PRE9. PRE9. Três canais. Três A transmissores. primeira emissora de rádio que você trabalhou foi a Iracema do Ipu? Foi, não. Como foi que você chegou no rádio? Dragão do Mar. Como foi que você chegou no rádio? Sua primeira experiência no rádio? Esse meu primo Milton Pereira, eu morava na casa dele, o jornal Correio do Ceará divulgou, vem aí mais uma rádio. Sei. Rádios e Jornais do Ceará S.A. Rádio Dragão do Mar. Era Rádios e Jornais do Ceará S.A. Aí eu gostava de transmitir futebol, como eu falei, desde criança, né? No seminário, eu fui seminarista, lá eu transmitia futebol, eu tirava 10 para poder ouvir os jogos pelo rádio. Só tirava 10. Porque quem tirasse 10 podia ir assistir futebol. Você aprendeu mesmo só ouvindo os outros? Só ouvindo. Só ouvindo, né? Aí, quando eu cheguei aqui, eu imitava, né? Imitava. Eu me lembro uma vez lá no Ipu, na Rua dos Canudos, quando eu morava ainda criança, né? Que eu comecei a ouvir rádio lá. Jorge Cury e Antônio Cordeiro. Até a propaganda eu ainda sei decorado. Até a propaganda eu ainda sei. Vou vender aqui, né? Coloque o seu parceiro na marca do pênalti e faça um gol certo com Brahma Chopp. O melhor malte, o melhor lúpulo e o melhor fermento. Daquele tempo, né? Café aspirina tomou, a dor passou. O homem de boa aparência anda sempre com sapato engraxado, terno passado e rosto bem barbeado com gilete azul, a lâmina mundialmente famosa. Achava aquilo um encantamento, rapaz. Tá entendendo? Não, isso é bonito. Aí eu tô dizendo, eu aqui acostumado a conviver com vocês, eu fico admirado ainda. Uma vez no Liceu do Ceará, sim, aí eu continuei transmitindo futebol também. Um dia eu tava... O papai chamou Maria... O nome da minha mãe era Maria, né? O papai era Afonso. Maria, esse teu filho tá ficando doido. Onde ele tá no banheiro Fica narrando. Gol, que diabo é isso? Naquele tempo, né? Gol. Mas o que eu acho mais bonito, tipo assim, dos narradores mais antigos, essa puxada que vocês têm do R. Eu tento fazer, não consigo. Tem que embelezar a voz, né? Embelezar a voz. Diferença, eu digo até para quem quer ser locutor esportivo, não deve ver locutor de televisão. Porque televisão conversa, né? Exatamente. Tira a ponta direita. Bola para Pelé. Dá para Zagallo. Lá vai Zagallo. E o locutor de rádio, quando não tinha televisão, tinha que embelezar um pouco a voz. Placar na Suécia. 2-0. Brasil vence. Para quem vê Edson Leite, né? Para quem vê o Farias narrando futebol, as pessoas ficam imaginando que fica se esgoelando ali no rádio. Como você vê muito locutor hoje, gritando no rádio,
não narra, né? Gritando mesmo. E o Farias, ele narra numa categoria, quando eu digo para as pessoas ficam admiradas. Como é que. Rapaz, o Farias, ele narra-se com tom, com educação na voz, com tom de voz tão baixo que você pensa, pensa que ele está gritando. Então não precisa gritar. Se você estiver do meu lado, você pode. Às vezes você não ouve o que eu estou dizendo. Né? Faz uma narração aí, Farias. Pra trave. Aí diz, não fica rouco, não. Eu digo, não. Aí os Não usuários, precisa gritar. aí os usuários me ensinou. Raspa a trave. E vai, pode passar a noite inteira dizendo raspa a trave que não vou ficar, não fico rouco, eu não uso a garganta, a goela, não uso. Eu uso a boca. Exatamente. Tá entendendo? Graças a Deus eu aprendi essas coisas, né? Lá vai o vozão pelo. Quer ver um negócio aí? Olha como é que é. Olha só, gente. Minha Milton Melo roubando a bola, abrindo a ponta para Ivanir. Momentos finais, a jangada Ivanir. Passou, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu. A bola batendo na ponta para Ivanir. Momentos finais, a jogada Ivanir. Passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu. Pai d'égua. Irmã Dulce, correu, levantou para a boca do gol, Ricardinho, bola perigosa na grande área. Gol! Irmã Dulce nos salvou. Canonizada hoje lá na Roma pelo Papa Francisco. Eu pedi a ela, irmãzinha, salva o Vozão! E o Vozão faz o gol no final da partida. Dramático, empolgante, maravilhoso, extraordinário. Santa Dulce salva na última hora o time do Vozão. Ela que hoje, a partir de hoje, é santa. Só pode ter sido milagre, Bernão Monteiro. Ai, meu Deus Não do céu. precisa gritar. Tem gente que fica gritando aí. Não precisa gritar de jeito nenhum. Uma vez eu fiz Porque um. se gritar, fica roucança, né? Cansa. Tem gente que não sabe nem respirar ainda pelo diafragma. Ave Maria. Né? É do mesmo jeito. Então, o conselho faço... que eu dou no seu programa, no seu podcast, aos amigos aqui do Brasil, do mundo, e especialmente, Quem quer ser narrador. e especialmente do Conjunto Ceará, há uma carência enorme, tanto é que eu criei Fabricando Narrador. Fabricando Narrador que o Júnior Marquezine participava, né? E você descobriu muito talento, né, Farias? Fabricando Narrador, o Corner é negado. Eu digo o seguinte, os grandes narradores de futebol da nova safra, todos passaram por você. Quem descobriu? Antero Neto trabalhou com você. Exato. Caio Eu César. passei por Aracati e eu vi ele transmitindo no futebol por uma rádio de lá. Antero, beijo, meu irmão. Ô, Antero. Aí eu digo, esse menino vai longe. Aí, na volta, eu cheguei em Fortaleza, eu tentei entrar em contato. Ele veio morar em Fortaleza e veio e começou aqui com a gente. Outro grande narrador que não sei porque está esquecido é o Irismar? Irismar França. O Irismar França é excepcional, aquele demais, cara. rapaz, demais. Não grita. Também não narra grita. numa classe, né, cara? Muito, 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 muito bom. Muito Irismar. É. Agora, vários outros, né? Inclusive Caio agora César. eu encontrei Caio César também, né? Agora eu peguei o Rodrigo Eric. Rodrigo Eric. Um meninozinho, acho que é de menor idade, sei lá, tem 20 anos, 20 e poucos anos. Aí eu percebi que o menino dava pro negócio, né? E ele está começando a transmitir jogos do Ferroviário e ele vai longe, esse menino. Outro dia eu passando ali, a minha região ali do Acaraú, do Aranaú, eu estava ouvindo um rapaz narrando futebol. Eu disse, pô, que narrador bom, cara, no interior tem muito talento também. Esse menino está trabalhando hoje com o Caio César, lá na Jovem Pan. Esqueci o nome dele, rapaz. Ele estava até lá no pré uma vez. Ele disse, rapaz, você que é o Dumbo, né? Eu sou o fulano de tal. Eu disse, rapaz, eu estava ali acompanhando um dia desse. Você é um talento. E está trabalhando, se eu não me engano, na Jovem Pan News. E o conselho que eu César. dou... Lá de Cruz, o rapaz. É, né? É, lá de Cruz. E o conselho que eu dou a quem quer ser narrador de futebol, de rádio, para fazer realmente emoção... O da televisão atrapalha. Escute rádio, que é totalmente diferente. Principalmente que a negada Os mais melhores antiga. da TV
vieram do rádio. Exatamente. Não é verdade? Eu fui contratado para a TV, mas não, na última hora eu desisti. Copa do Mundo dos Estados Unidos, a Bandeirantes queria inovar, que é botar a narração do rádio na TV. E eu fui, graças a Deus, escolhido. A direção, 2 dirigentes de lá vieram aqui, no tempo do Afrânio Peixoto, e o Afrânio me chamou para uma reunião na casa dele. E disse, vixe, Maria, eu estava trabalhando na vez mais, né? Aí fomos lá, fui para a reunião. Aí cheguei lá e disse, olha, nós estamos... Explicaram, né? A Bandeirantes vai fazer isso, tal, e você foi escolhido. Você quer... Topa? Aí eu disse, quem é que não topa, né? E sair daqui para Bandeirantes. Rapaz, ia ser um negócio diferente. Aí eu viu? aceitei a proposta e fechamos o contrato. Quando foi à noite, é por isso que é bom você aproveitar aqui também, dar alguns conselhos e a negada, né? Pensar muito bem nas coisas antes de realizar, né? De fazer. Verdade. Pesar, medir, para não se arrepender depois. Aí eu cheguei em casa, fui pensar no negócio. Eu era deputado, candidato, com grandes possibilidades de me eleger. O dinheiro que eles iam me dar para a Copa era só a Copa, né? Para ver em que dava. Não era contratação permanente, não. Aí, depois, o dinheiro não era nem a metade do que eu ia ganhar como deputado, se eu fosse eleito. Aí eu digo, vala-me Deus, eu não vou falar, não posso. Eu vou perder, eu tenho responsabilidades e tal. Aí, no outro dia, eu falei para a Fran, eles foram lá e disseram. Aí eu contei para eles, olha, rapaz, eu fechei, mas eu, como 4 anos como deputado, eu vou ganhar muito mais do que esse contrato de 1 ano com vocês lá em São Paulo. Se vocês quiserem, pelo menos, igualar o que eu iria ganhar como deputado, aí eu topo. Claro. Não, mas aí falei, já não depende mais da gente, porque nós já mandamos para São Paulo e tal. Então, quando a gente chegar lá, a gente vai dizer que houve esse problema, que você esqueceu, tal, que é um deputado e tal. Aí eu não deu certo, eu não fui. Mas eu aconselho aquele que quer transmitir futebol em rádio, escute rádio, porque se for escutar a televisão... E estudar o futebol também, né? Tem que entender um pouco de como é que é as regras, tudo, né, Farias? Exatamente. Farias, hoje, depois de você, quem é que você considera um grande narrador aqui no estado do Ceará? Bosco. Bosco é demais também. Bosco é muito bom. Jovem ainda, né? Tô dando uns carões. Para mim também, o que mais se aproxima com você nele, é o Bosco. porque ele tem que parar de fumar, né? Eu não sei nem se eu devia dizer que ele Pode é um dizer. fumante. Ele pode derramar uma bronca em casa também, né? Foi aniversário dele, né? Foi. Semana passada, né? Oi, rapaz, mas fuma demais. Eu fui sentar com ele lá para receber um dinheiro, e ele acendeu, enquanto isso aí, eu digo, rapaz, tu quer que eu vá correr? Ele não parou de fumar, rapaz. Então pronto. É prejudicial à saúde. 3 coisas no mundo são decisivas e são maioria, né? Primeiro, é unanimidade. Sei. Melhor dizendo. Primeiro, exercício faz bem à saúde. Claro. Isso aí é unanimidade universal. Eu sou prova disso. É. Eu comecei a me exercitar, estou me sentindo bem melhor até na respiração. Pois antes, eu ando todo dia entre 3 a 4 quilômetros, viu? Eu estou andando 1,5. Não, começa assim, mas depois você vai, né? Estou no segundo dia. Segundo, mas não pare não. Não, posso pare parar. não. Segunda, unanimidade universal. Primeiro exercício faz bem à saúde. Segundo, cigarro faz mal à saúde. E terceiro, ninguém pode viver sem um plano de saúde. Aí eu prefiro aproveita e faço a publicidade da Unimed, né? Tá certo. Farias, a gente já falou que é a primeira emissora de rádio que você trabalhou, então antes de você contar como é que você chegou a Fortaleza, aqui, gente, aqui está sendo uma aula de futebol aqui no podcast do Dumbo, uma aula de narração com o nosso mestre Gomes Farias. Eu vou falar aqui do Firmino os Cabeleireiros. Firmino, você entra velho e sai menino. Firmino os Cabeleireiros.
Viu aí? Firminos Cabeleireiro, onde você entra velho e sai menino, viu, Farias? Mas esse aí foi aquele que o Neymar pediu para cortar o cabelo, quando veio aqui a seleção. Ô, Firmino, que prazer, rapaz. Abração. Gostei, viu? Falar disso, mandar um abraço pro Wagner, outro grande barbeiro lá. O pai dele é seu fã. Eu esqueci até o nome do pai dele. Deixa eu ver se ele já mandou aqui. Naquele dia daquela nossa gravação aqui que não deu certo, o pai dele estava aqui em Fortaleza, se eu não me engano, é de Morada Nova, é de Russas. Rapaz, esse homem ficou numa loucura para lhe conhecer, esse senhor. Infelizmente ele já teve que voltar, né? Mas já vou pegar o nome dele aqui. Graças a Deus. Não, já você vai mandar uma mensagem para ele. São inúmeros ouvintes que... eu fico todo me achando, né? Né? Todo Farias, tu fala a idade? Tu fala a idade? Falo com prazer. Falo com prazer. 80 aliás, não tem quem diga. Aliás, não. Há uma pequena dúvida, mas eu não há uma pequena... Assim, eu deveria... Antes do Raimundo Gomes Farias, antes de eu nascer... É de eu nascer, Farias? Porque não deixa eu falar coisa errada, não. Nossa, Antes de eu nascer, nasceu uma criança. Com 3 anos, essa criança morreu. Certo. Né? Naquele tempo morria muita criança, né? Seria seu irmão. E depois, foi depois de 3 anos, foi registrado Raimundo Gomes Farias. Certo. Aí depois que de 3 anos que ele morreu, 1 ano ou 2, eu nasci. Aí a mamãe dizia, aí o papai era meio econômico. Eu tô achando que você fez foi ressuscitar. Era meio econômico, para não dizer aquela palavrinha chata, miserável, né? Aí o papai dizia, mamãe dizia, Afonso, vai registrar esse menino, Afonso. Aí vou, Maria, qualquer dia. Mas de tanto um dia ele estava com a pitiaca lá, né? Aí a mamãe disse, Afonso, vai registrar esse menino, que ele não existe ainda não, Afonso. Aí o papai disse, vou não, Maria. Eu não vou mais dar dinheiro ao Pedro Tavares, não. O Pedro Tavares era o dono do cartório. Eu não vou dar mais dinheiro ao Pedro Tavares, não. Lá não já tem um Raimundo Gomes Farias registrado? Tem. Não é filho do mesmo pai da mesma mãe, ou não é? Ela disse, Então, eu vou chegar lá e vou dizer, Pedro Tavares, me dá aí o registro do Raimundo Gomes Farias. Aí ele vai procurar e me entrega. Isso é uma conversa que eu soube. E quando eu cheguei no seminário de jesuítas de Baturité, eu queria ser padre. Você fica na dúvida ainda com a idade ainda. Aí eu cheguei lá em Baturité. Ou você acha que você ressuscitou? Não, peraí. Vamos devagar, eu não morri ainda não. Aí, tá vendo, quando eu cheguei lá em Baturité... Ele fala em seminário, gente, porque quem não sabe, o Farias estudou para ser padre também. Eu queria ser padre. Queria ser padre, Queria ser padre. Só que, vou contar, peraí. Aí o padre, quando eu fui às primeiras férias, o padre disse, ei, diga ao seu pai que ajeite sua idade. E eu estudava pela obra das vocações sacerdotais. Ajeite sua idade, que você não tem 18 anos, não. Aí eu cheguei para o papai e disse, deu o recado do padre, né? Ele disse, não, deixa do jeito que tá, para você votar em mim. Ele era candidato a vereador lá, né? Pois bem, agora sobre, o que você perguntou aí? Com a idade. Não, mas que eu disse que ia falar, rapaz, que era importante que eu contasse aqui. A idade, sim. Eu hoje, pela idade que registrada lá, a idade do Papa, 88 anos. É mesmo, Farias. Aí eu chego Qual o segredo? Sim, agora eu cheguei para o geriatra, cheguei para o meu geriatra, que eu chamo 88? pediatra. Eu tenho fora o tempo Jarbas, que não foi registrado, né? Sim, aí nesse caso eu teria menos 5 anos, né? Porque se eu estou usando um menino que foi registrado há 5 anos atrás, mas isso aí eu estou dizendo aqui para você, para os ouvintes aqui do seu podcast. Os internautas. Os internautas do podcast, que eu acho que o seu mais é o Raimundo Gomes Farias, outro mesmo, de 88 anos. Aí eu chego para o meu geriatra, né? Faço muito exame, porque minha filha é médica e exige demais, né? Aí eu cheguei lá com um catatal de exame desse tamanho, e aí ele começou. Só fazer olhar e riscar. Quando terminou tudo, rodou aqui. Não vou passar nenhum remédio para você, Farias. Eu digo, pai, não, vou não. Você não tem nada? Não tem diabetes? Nada.
Não é hipertenso? Nada. Colesterol, tudo. Eu fazendo agora o último exame de negócio de coração, que minha filha está aqui, já exigiu que eu fizesse de novo. Eu fui fazer a esteira, aí, aí quando eu cheguei, o médico disse, mandou me sentar. Aí eu digo, doutor, eu não vou caminhar não. Ele disse, caminhar com 88 anos? Eu digo, você faz exercício? Eu digo, não, eu ando, eu caminho. 3, 4 quilômetros, quando eu caminho um pouco, 2 quilômetros, quando eu estou com preguiça. Tal. Mas se o Iber não tivesse querido dizer, mas Farias, ainda bate no jacaré? Ou o barco é a motor. Isso aí é outro assunto, né? O barco é a motor. Se arranja um jeito, rapaz. Mesmo, isso aí é outro assunto. Aí, tá vendo? O que eu fiz? Aí eu depois vá caminhar. Quando eu estou com 5 minutos caminhando, o médico mandou a enfermeira medir minha pressão. Aí, 8 por 12. Olha, um garoto. Em vez de 12 por 8, ela disse 8 por 12. Aí ele continua. Aí eu caminhei mais 5 minutos, mais ou menos. Mede de novo. Aí ela botou de novo. 8 por 13. Aí continua andando, né? Fazendo o exame. Eu sei que a última hora que ela olhou estava 8 por 14. E depois de muito o tempo mais caminhando. importante é o 8, né? É. Aí esse médico se admirou. Mas o doutor Jarbas, que é o meu geriatra, quando eu terminou de ver esses exames todinho, ele pegou e disse, como Farias, não vou passar remédio, você não tem nada, mas eu vou te dizer uma coisa. Você não é um desafio à medicina, não. Você é um desafio à natureza. É verdade. Mas sabe o que é isso, Aí eu Faria? morro de Porque, alegre, porque você né? nunca parou de trabalhar, sempre exercitando a mente, né? Nunca trabalhei. E o futebol, ele exige Dirijo, isso, né? vou daqui para o Ipu dirigindo só, saio do futebol 1h da madrugada para casa. Quer dizer, eu tenho que agradecer a Deus, né? Na época da pandemia, chegou a pegar pelo menos uma gripe? Na época não, peguei depois da pandemia, né? Ah. Há pouco tempo atrás deu um resultado positivo, mas aí eu não senti nada. Da Covid? E no tempo da pandemia, eu senti os sintomas Aham. um dia, no outro dia não estava mais sentindo nada. Já pensou? Quer dizer, o sintoma é a boca dormente, não é? Sei. Perdi o gosto da boca, não. Eu senti a boca dormente. Lacrimejando, espirrando e tossindo. Eram os sintomas, né? Aí eu fui dormir, não tinha tava sentindo mais nada. Que se fosse outro velho, dizia, tossindo e peidando. Demais. Nem isso tá fazendo. É isso. Uma vez eu tava assistindo o Zé Lezinho, ele disse que como o cara saber que tá ficando velho, queima logo um ouvido. Queima logo o ouvido, queima logo uma oice e quando vai mijar, ele mija se peidando. Por falar em velho. Mija. Ave Maria, por falar em velho, me diz uma coisa, você acha que o Ibernon ainda bate no jacaré? Bernon, nem no calango. Calango. É só H aquilo ali. E eu morri de rir, pai, foi de uma ligação que ele recebeu no ar, dizendo assim, Bernon, vem pra casa, eu vou dormir e deixar a chave no buraco. No buraco, vê se chega cedo pra bater no calango. E o Júnior Marquezine? Cadê o Júnior Marquezine? É outra figura, né? Júnior Marquezine, tem um bocado de poesia que eu faço com ele aqui. Uma vez eu tava ouvindo, meu pão. Eu chamo o repórter TD, mas não é tá dando, não. É tira dúvida. Uma vez ele foi visto numa mobilete, saindo do estádio, com um coletezinho daqueles que acende para ninguém bater nele. Imagina aí. Ô, Farias, qual foi a primeira emissora de rádio aqui em Fortaleza que você trabalhou? Dragão do Mar. Dragão do Mar, né? Passei no Consim, aí eu fui fazer esse meu primo, eu de tanto... É bom assim, aqui do que vai surgindo a gente vai conversando, vai perguntando. O bom do podcast é isso, que a gente conversa tudo e ninguém tá fuxicando. Tanto eu transmiti o futebol, o Milton Pereira disse, rapaz, faz esse concurso aí do jornal, rapaz. Faz nova rádio aí. E a filosofia da rádio Jornal de Ceará, Rádio Dragão do Mar, era não contratar ninguém, e sim fazer um concurso para todas as categorias, né? Locutor comercial, locutor disc-jockey, locutor esportivo, noticiarista, tudinho. Inclusive rádio-teatro, que é a novela no rádio. Aí, rapaz, ele me deu muita corda e tal, e eu com medo, menino rei do Ipu, né? Do interior.
Até que um dia, gente, ele era muito inteligente, assim, então ele bolou o seguinte. O dia de domingo era o dia do concurso que eu ia ter que fazer. A relação que eu fiz lá estava marcado. Fulano, dia tal. Sei. Aí ele era um dia de domingo. Aí ele disse, Farias, Nenê? Meu nome era Nenê, viu? Nenê Pereira. E eu ia fazer questão de não mudar de Nenê Pereira, porque a minha namorada do Tá interior... aí que eu descobri o segredo. Até hoje é Nenê com 88 Nenê anos. Pereira. Vou te contar por que eu mudei o nome. É. Aí eu cheguei, aí ele me levou. Nenê, vamos assistir um filme no Cine Moderno. Na Praça do Ferreira tinha um Cine Moderno. Sei. Aí eu digo, eu vou, de lá tu vai fazer o concurso. Eu digo, não, vou não, você não faz esse concurso não, eu não vou passar não. Isso aí eu sei lá, transmitir futebol. Ele disse, pode fazer o seguinte, eu pago a tua entrada, mas se for proibido até 18 anos, tu não pode entrar, aí nós vamos fazer, tu vai fazer o concurso. Lembrando que palavra de homem é palavra. Aí o doido para ver o filme, né? Corri o risco. Vamos embora. Quando chegamos na Praça Ferreira, bem de longe, eu tinha lá, proibido até 18 anos. Olha aí, rapaz. Ele já sabia, cara. O bicho era inteligente. Bora, era ali pertinho da Praça do Ferreira, a Rádio Dragão do Mar era do PSD, Sei. Partido Social Democrático. Tinha que a sede dele era ali perto da Praça Ferreira, perto do edifício Sul América. Aí eu disse, não vou não. Palavra de homem é palavra. Palavra de homem vale mais do que um documento assinado. Isso qual foi o ano? Isso foi em 1956. 56. É porque eu inaugurou em 58, né? Então você já tem quantos anos de narração? Já é como 58 para cá. 67 só narrando. No tempo de Brasil, eu sou o mais antigo. E atividade. Mais tempo. E Mais atividade. Tempo, né? E vou vencer e também em idade também. Antes que eu esqueça, sabe quem quer fazer um livro da sua história? Aurélio Menezes. O Aurélio quer conversar com você e para ver se você autoriza para ele escrever a sua história. O Aurélio hoje é professor de português, né? Eu agradeço ao Aurélio o seguinte, eu vou dizer sobre o livro, né? Depois eu conto a história do concurso. Sei. Eu escrevi a minha história do tempo que assim que eu comecei a saber que existia, menino, velho, criança. Dali eu comecei a escrever, escrevi a Lagoa do Mato, escrevi na fazenda do meu pai, escrevi Buenos Aires, escrevi meu tempo de... Até quando chegou na puberdade, na juventude, Adolescência. na adolescência, aí eu comecei a escrever na adolescência, eu garanti que ia contar tudo, Sei. a minha história. Ah. Aí quando chegou na adolescência eu parei. Porque eu era realmente completamente maluco. O meu prazer era brigar. Aí eu digo, não vou escrever. Aí eu ia preso quase todo dia. Mas qual é o recado que você dá para o Aurélio? O Aurélio diz, sim, aí eu não vou, que eu vou dizer, né, Aurélio? Aí quando chega nessa hora aí, meus netos vão dizer, meu avô é maluco. Sabe o que eu fiz uma vez? Se bem que não foi diretamente, não atirei diretamente nele, não. Sei. Mas atirei para cima para ele correr, né? No noivo da minha namorada. Minha Nossa Senhora. E é porque queria ser padre. Pelo amor. Noivo da minha namorada, a pessoa. Era matar e dar Aí tu vai extremoção. perguntar, noivo da tua namorada, que diabo é isso? Pô, A menina era linda, ele era milionário. Peraí. O noivo da minha namorada. Minha... Eu dei um tiro. Vai, conta essa história. Dei um tiro pra cima. Eu pensei que o único doido era eu. Pois não é, rapaz. E o revólver não era meu, não, era do dono do bar. Eu tirei da gaveta dele sem ele ver. Eu botei esse óculos aqui agora. Vou começar a entrevistar assim agora. Eu fiquei doido agora. Mas sabe por que a menina era linda e eu era doido por ele, era doido por mim? E o cara era arquimilionário, muito dinheiro, e a família queria que ela casasse com ele. Aí chegou a noivar tal, e ela chorando. Eu não quero casar com ele, não sei o quê. E eu não vou dizer o nome para não complicar, né? Tá certo. Mas o revólver não era meu, não, viu, polícia? O revólver era do dono do bar. Atirei e foi para cima. Então eu era louco. Eu fui expulso de casa. Meu pai me expulsou de casa. Depois dessa briga, desse negócio, dessa briga lá do Ipu, sabe o que eu amanheci o dia? Eu vi o papai dizendo para minha mãe o seguinte: Maria, eu não quero mais este menino aqui.
Maria, esse teu filho é a ovelha negra da família. Aí, rapaz, eu ouvi um negócio daquele todinho. Eu fiquei assim, de não, vamos embora. Né? Eu estava ouvindo, ressacado. Acordei, arrumei uma bagagem que tinha lá, umas coisinhas lá, uma valisezinha, né? Fui para a estação. Só que eu não tinha dinheiro da passagem, que era R$3, 3 conto. Passagem do Ipu para cá de trem, era 3 conto. Aí, Dumbo, daqui chegou o irmão meu. Já bem, rapaz, onde é que tu vai? Vamos embora. Tu é doido, é? Não, rapaz, o papai me expulsou de casa. Aí eu digo, não me convenceu, foi embora e chamou o outro irmão. Aí lá vem o outro irmão mais velho. Aí, vai, caramba. Aí eu digo, não tem que me evite eu ir embora. Eu vou me embora. Tu vai para onde? Eu digo, vou lá para onde eu tenho que parar. A última vez lá, vou para Fortaleza. Rebelde. Era, rapaz. Aí, tu tem dinheiro para pagar a passagem? Tem não, mas eu arranjo. Aí ele pegou, botou 5 conto no meu bolso. 5 conto de réis. Né? Aí a passagem era 3. Cheguei em Fortaleza, o trem deu prego no caminho. Cheguei em Fortaleza às 4 horas da manhã. Aí, quando eu desci do trem, aí para onde é que eu vou? Era doido. Já tinha que idade, Farias, aí? Aí era... Adolescente. Era adolescente. Doido. 15 anos, era um menino velho, rapaz. Como é que eu cheguei em Fortaleza e não sei para onde vou? Aí de lá do centro, pôde entrar no cinema, foi fazer o teste. Daí eu fui trabalhar num bar de um cabaré, né? Foi? Foi. Trabalhar no bar do cabaré. E pior... Aí eu tô contando tudo aqui. Não tá certo. É bom isso aqui. Eu esqueci até. Eu gosto dessas histórias. Na rua Doutor João Moreira, onde hoje já tem a estação, tem a rua Doutor João Moreira, a cadeia era em frente. Tirou a cueca a primeira vez lá, foi? Hein? Tirou a cueca a primeira vez lá. Aí, rapaz, eu saí, arrumei um hotelzinho na Duque de Caxias. Eu marquei a General Sampaio até a Duque de Caxias, né? Aí eu dobrei à direita, digo, daqui eu volto pela mesma rua, eu vou terminar chegando lá no trem, eu durmo lá dentro da estação, se não tiver onde eu dormi, né? Aí, rapaz, eu sei que... Não tinha esse perigo que tem hoje, né, Farias? Rapaz, tinha assim, pensão familiar. República, né? Pensão familiar. Aí eu parei e disse, tem lugar aqui? Aí o homem disse, tem uma vaga, você quer ficar hospedado? E o velho foi logo dizendo, paga 4 contos por mês, com direito a almoço e o café da manhã. Só isso. 4 contos. Eu digo, eu quero. Mas aí eu tinha que arrumar o dinheiro para pagar o homem, né? Aí eu fui lá, voltei para o mesmo local e na rua do Doutor João Moreira eu saí procurando um emprego. Não tem. Um menino rei, né? Aí quando chegou lá, já no final, eu já estava meio desanimado, tinha o bar, o Adalberto. Eita. Aí eu pedi um emprego. Rapaz, essa memória do Farias, viu? Eu não esqueço essas coisas, né? Aí eu pedi um emprego, não. Aí quando eu vou saindo, ele diz, ei, tem. Eu digo, sim, qual é? Mas não sei se você quer. Aí eu disse, o que é? Não, está vendo essa vitrola? Uma vitrolona bem grandona, que tinha os discos long play. Que botava a ficha? Aí você apertava no nome do cantor, o disco caía e tocava. Só que a negada estava bêbado na hora lá, né? Ele chamou a atenção. Muita gente que quer ouvir o Nelson Gonçalves, aperta errado, aí sai o Vicente Celestino. Aí não querem pagar. Aí você vai ter que tomar o dinheiro, porque senão quem paga é você. Você quer um emprego assim, tipo, na hora. Um garoto novo. Se eu queria era brigar, meu sonho era brigar, eu ia brigando, rapaz, eu ia brigando. Forte ou Maguinho? Aí eu acertei, acho que era Maguinho, mas... O osso é duro. Eu adorava quando eu levava um burro na ponta da venta, porque aí eu... Eu levei um aqui que até eu tenho uma cicatriz, não sei se é desse lado, é do outro. E eu tenho marca... Eu tenho uma cicatriz. E eu, marca de bala. Minha nossa, até isso, mano. Você não morre mais não, viu, Briga Farias? com a polícia da minha terra do Empurra. Você vai contar já. Aí, chegando presente aqui, Farias. Dá ICIA Móveis aqui pra você, vamos ver o que é. Sabe como tá os Fortaleza, hein? As cores aí, ó. Fala, Pedro.
Abre aí, vê o que, que tem aí pra É você. lá o seu cliente? É o Ari Pinheiro. Ari, meu Se é amigo. Pinheiro, é bom. É. Tá Aí. falando com... Aí. Ô, rapaz, que maravilha. Aí. Não vai pedir não, Farias. Olha como é que ele bota o boné, como é que ele bota o boné, É Faria. daqui. Não, eu sei que é assim. Eu sei que é assim. Né? Tá... Pronto. Ih, tô ficando bonito. Então. Aí. Rosa. Rapaz, Isso é pra namorada. Que maravilha, rapaz. Ei, é pra você. Pronto. E tem um chaveiro, a cor mais linda do mundo. Deixa eu ver a cor desse aqui. Ainda tem o saco. Então, pronto. Deixa eu ver esse rosa aí. Esse aqui, deixa eu ver qual é a cor desse. Associação de Tênis de Mesa. É rosa Ô, também, ó. Rapaz, que O maravilha. meu também é rosa. Aí. Rapaz, isso é um Você já trabalho. podia aproveitar para divulgar Isso aí é um trabalho fabuloso que ele faz, rapaz. Ó, tem um boné preto, azulzinho também, viu, Farias? Um pra você e um pro Farias Filho. Aí. Ô, rapaz, ele vai tomar isso aqui para ele. É, né? Olha, eu queria aproveitar e lembrar aqui para o meu querido presenteado, que está me dando o É presente, o Ari Pinheiro. meu querido Ari Pinheiro, que ele, se ele quiser divulgar lá essas competições, Claro. nós estamos lá em Televisa Pronto. Olhos. Levar Muito- até uns atletas dele lá para fazer uma muito entrevista, né? Daqui a pouco não cabe no carro. Deixa eu falar agora aqui da Agromotores, Irrigação, Máquinas e Serviços. Você que tem sítio, fazenda, casa de campo como o Gomes Farias. Há mais de 20 anos no mercado no ramo de irrigação, máquinas, serviços, equipamentos de EPI e indústrias, a Agromotores oferece o que há de melhor para o seu sítio, fazenda, casa de campo e construção civil. Temos uma grande variedade em compressores de ar, máquinas forrageiras, bombas submersíveis e submersas. Confira mais alguns de nossos produtos. Aqui na Agromotores você parcela tudo em até 6 vezes no cartão e a entrega é por nossa conta. Essa é a Agromotores, irrigação, máquinas e serviços. Daí, Agromotores, Irrigação, Máquinas e Serviços, torcedor do Ceará, meu querido amigo Flávio Klinge, o homem da Serra de Aratuba. E se ele quiser botar no Rádio FM do futebol, Mas você quer levar fala meus- com você. Não, não quer levar seus clientes, não. Vamos fazer uma parceria, Mas a né? pessoa, ele entrar no jogo do Ceará em Fortaleza, para fazer uma A experiência. gente brinca né? assim, mas a gente é parceiro há muito tempo, né, Farias? Eu produzo alguns comerciais do Farias aqui, já desde a época da Verdinha, agora eu voltei a produzir de novo. Quando eu cheguei aqui, continua da história, que você É. vai perguntar outra coisa, eu só tinha uma saída quando eu entrei na Rádio Araguama. Meu sonho era comprar uma lambreta. Olha aí. Aqui Realizou o não sonho? era moto, era uma lambreta. Para realizar esse sonho, né? Eu queria chegar no Ipu vencedor, porque eu fui expulso, né? Ah, É, Se bem que o papai tinha razão, eu não prestava mesmo, não. Aí, tá vendo? Para comprar a lambreta, só tinha uma saída, era vender propaganda. Aí eu fiz uma relação de 50 clientes. Eu queria até que quem quiser vencer na vida, não quer dizer que venci, que sou exemplo para ninguém, mas na parte de venda de publicidade, eu gostaria que você prestasse atenção. Aí eu fiz uma relação de 50 anunciantes. Sei que tinha Mesbla no meio, tinha Lojas da Cruz, tinha tudo naquele tempo. Aí eu saí oferecendo a um, oferecendo ao outro, né? Porque eu queria ganhar o dinheiro para comprar a lambreta. Sabe o que aconteceu? Recebi 50 não. Não. Eu digo, meu Deus do e céu. o sonho ficando distante. E eu queria comprar a lambreta. Até que fiz a relação de mais 10. Quando estava no sexto, no 56, né? Sexto, eu fui para a missa ali na Igreja do Patrocínio, na Praça de Alencar, e o padre demorou um pouco. Quando o padre demorou, eu resolvi tomar café na esquina. Na esquina tinha um café. Aí eu fui tomar café. Na volta, tinha uma loja aberta, o nome da loja era Casa Araci. Casa Araci. E um senhor em pé, na porta,
O povo entrava, comprava arroz, farinha, feijão, tal, por aqui, saía e pagava. Era tipo um mercantil de hoje, só que só era um caixa para receber. Aí me encostei ali perto do caixa, né, do senhor que estava lá. Ele diz, vem de onde, jovem? Eu digo, eu vou para a missa. O padre demorou, tal, daqui a pouco eu vou rezar. Aí conversava, mas eu estou chateado. Eu disse, eu estou meio chateado. Por quê? Jovem não tem motivo de estar chateado. Eu digo, não, eu estou chateado porque meu pai me mandou uma carta. Naquele tempo não tinha, era telegrama e carta, né? Mandou uma carta dizendo que eu vou ter que ir embora, voltar para minha terra lá, porque ele não vai poder mais continuar pagando meus estudos. Mentira, não tinha nada disso. Aí ele olhou assim e disse, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Você trabalha? Eu digo, trabalho na Rádio Dragão do Mar, tem um programa lá, Desperta Nordeste, mas eu não consigo vender. Eu já andei, eu ofereci a 50, ninguém quer. Sabe, daquele tempo o cara ia todo de gravata e eu, menino réia. Né? Aí, por isso eu vou ter que, lamentavelmente, deixar de estudar, vou embora. Aí eu já ofereci a 50 e tantos lojas e nenhuma quer. Aí ele disse, vendeu o primeiro. Olha aí. vendeu o primeiro, fez o primeiro contrato. Agora, você vai me garantir que não vai deixar de estudar. Olha, rapaz, que coisa. Fez o contrato, eu levei. Com o mesmo mote, chegou aqui uma cachaça... Chave de ouro. Não. Colonial. Ouça o que eu digo, escute, é de canta galo. Ouça o que eu lhe digo, escute o que eu lhe falo, é de cana, sim senhor, aguardente canta galo. Aí eu fui bater lá, conversar com o homem com o mesmo assunto, que mesma eu ia embora, tal, ele disse, vá não vá não que eu vou lhe fazer propaganda com você. Vou fazer propaganda com você e tem mais. Eu vou botar em toda a rádio e você vai ser o intermediário para ganhar a comissão. Olha aí. Rapaz. Quando eu cheguei na rádio, o diretor da rádio comercial da Rádio Dragão do Mar disse, rapaz, você já tem... Foi logo na emoção do cara, usou logo o cara ter pena. Everton era o nome dele, né? Que é primo do Calbi Chaves. O Everton. Aí... Rapaz, já tenho uma história do Dr. Calbi que eu pensava que eu estava bêbado. Já imagina que é, né? Aí, já imagina. Aí, rapaz, o Everton disse, parabéns, rapaz, você já está com 3 contratos aqui e tal. Se você precisar na hora, negócio de baixar um pouquinho o preço, pode me ligar, que eu facilito as coisas para você. Aí eu digo, Everton, e o pior, eu não já vendi 10 vezes mais disso aí, porque eu ando de ônibus. Mas se eu tivesse um transporte, eu tô doido para comprar uma lambreta na Cima e Pinto. Olha aí, rapaz. E o meu ia ser bem recebido. E meu crédito foi aprovado lá na Cima e Pinto, mas na última hora disseram, não, tem que ter um fiador. E aí eu ando de ônibus, vou para São Gerardo de ônibus. Aí ele disse... Dessa época você estava morando no centro ainda? Estava morando na Rodrigo Júnior, 398. Até isso eu me lembro. Sei. Aí ele disse... Pois vá lá na Cima e Pinto, compre a loja, traga a moto que a rádio paga. E desconta nas suas comissões. Oi. Eu digo, como é? Eu acho que eu quase caí para trás, porque aí eu era... Mas nessa época já estava narrando futebol lá, Farias? Ou apresentando um programa normal? Narrando, já. Entrou mesmo como narrador, né? Mas eu queria voltar para minha terra, né? Com alguma vitória, né? Claro. Eu queria chegar lá de Lambreta. Igual a Tieta. Né? Chegar de Lambreta e ficar andando na cidade. Não ia para casa, não. O projeto era esse, né? Eu digo, não, papai correu comigo, eu era a ovelha negra da família, né? Aí fui buscar a moto, rapaz, tu é doido. A rádio autorizou, entrega ao senhor Ramiro Gonçalves a moto tal. Ficou maquinado, andando de lambreta. E a namorada? Agora, como era que eu ia pro Ipu, levando a moto, no trem não podia, sabe por quê? Porque no trem, no carro, cargueiro, só pode ir mala das pessoas que iam viajando. Mala, encomenda, não podia ir coisa grande, não. Sei. Aí eu tive que falar com o presidente da Refesa, né? Não sei, não me recordo mais quem era, para ele autorizar eu levar a lambreta no trem. No vagão. Eu queria tirar a lambreta e sair andando na cidade. Claro. Consegui, né?
Levei e tal, e cheguei lá no Ipu, fui para casa do meu irmão, que não queria que eu viesse embora. Quando eu cheguei lá, ele disse, ô rapaz, que tu tá... Diabo é isso, menino, isso é uma lambreta. Ele falou, eu vou ficar aqui. Disse, não, me leva na garupa aí. Aí já levei. Mas o camarada, quando sai do interior, vai para uma cidade grande, é aquele negócio, ou ele faz o que tem para fazer, então ele vai morrer de fome, né, Farias? Não tem O cara outra- tem que agarrar todas as oportunidades, não né? tem outra saída. Não tem outra saída. Deixa eu falar aqui dessa camisa aqui. Essa camisa aqui, quase todo programa tá apresentando com ela, viu? Brodex. Bro 10, rapaz. Isso aqui é a marca aqui dos influencers, os influenciadores que dizem agora, né? Bro 10, você compra camisa de primeira qualidade, bermuda, bolsas, bonés também. A Bro 10 fica ali na Maraponga, abraçando aí o pessoal aí da Bro 10 aí. Aí, Faria. Compra uma, leva 10. Compra um e leva 10. Abraço pessoal da Bro 10 aí que tá me dando esse apoio moral aqui no nosso bonito. podcast do Numbo, né? Parabéns, bonita, viu? Farias, como foi que chegou na Rádio Verdes Mares? A convite ou foi teste que você fez lá? Na Rádio Dragão do Mar, logo, eu lancei a primeira coisa, né? Que foi Tom Bola. Quando eu lancei o Tom Bola na Rádio Dragão do Mar, a Rádio Irapuru era mais ouvida. Nessa época, quem é que já trabalhava lá de grande nome lá na... Era Ivan Lima. Alan Neto trabalhou lá também? Não, trabalhou na mesma empresa depois Certo. da Verdes Mares, né? Do Aham, jornal. Sei, Aí a Rádio Irapuru resolveu me contratar. sei. Só por causa dessa besteira que eu estava inventando, né? Aham. Quando eu cheguei na Rádio Irapuru, o Zé Santana já estava lá, o Júlio Salles já estava lá, tal. Aí eu fui para a Rádio Irapuru. Na Rádio Irapuru, eu lancei o Tombe Bola e o Tá na Peia. Tá na Peia foi um negócio fantástico. Hoje em dia acabou o Tá na Peia porque acabou o rádio, né? O rádio Sintonia. Esse Tá na Peia, se eu não me engano, uma vez eu estava no estádio, tipo assim, o Ceará jogando com outro time, né? O outro time perdendo de 1-0. 1-0 o Ceará, e o fulano de tal... Tá na Peia. Né? Eu Exatamente. lembro, rapaz. Aí eu Uma das poucas vezes que eu fiquei na arquibancada no estádio, eu fazia o coro. Você chamava, o pessoal fazia o coro nas arquibancadas. O negócio era, Massa, era bacana. tão sério que teve um jogo aí do Ceará, o Fortaleza fez 1-0. Sei. Aí, alô, torcida tricolor, placar aponta, 1-0 Fortaleza e o Ceará, e o estádio, tá na... Todo mundo Chega ouvindo, né? doído, era uma gozação da torcida com a outra, eu né? lembrei disso aí. Uma gozação da torcida com a outra. Aí o Ceará empatou e virou. Aí eu digo, alô, torcida alvinegra, agora o placar aponta, 2-1 Ceará. E o Fortaleza, tá na pé. Aí o Paulino Rocha chegou na rádio do general Amir Macedo de Mesquita. Sim. Ele era o diretor nesse tempo. General, ou o senhor contrata o Gomes Farias, ou fecha. Aí, rapaz, eu sei que eu fui lá. O general mandou me chamar. Aí eu cheguei lá na rádio Dragão do Mar e disse... O Paulino Rocha, que ele era todo de branco, de paletó, e um revólver de lado, né? Revólver desse tamanho de lado, era militar, né? Aí ele disse, o Paulino Rocha quer que ele contrate. Quanto é que você quer? Eu digo, general, eu venho por 100 conto por mês. Como é? 100 conto por mês. Ele disse, rapaz, 100 conto por mês, a rádio todinha não fatura. Aí eu digo, então fica difícil, você não pode me contratar. E fui-me embora. Quando eu estou no dia, na sexta-feira da mesma semana, eu estou no estúdio, chega a moça da portaria, chegou e disse, Faria, tem um rapaz aí que quer falar com o senhor. Damasceno, o nome dele. O Damasceno era de distribuidor Cinzano para o estado de Ceará, Piauí e Maranhão. Aí o Damasceno chegou e disse, Farias, olha, é o seguinte, a Cinzano vai ser a Copa do Mundo agora, né? A Cinzano vai contratando em todo o estado da federação o narrador de futebol. E aqui você foi escolhido para ser contratado. A sua equipe, tudo e tal. Você topa? Eu digo, Damasceno, eu topo, mas tem um detalhe. Eu tenho 15 anunciantes. Fulano de tal, Lojas da Cruzeiro, Eletro Grangeiro. Olha o Bosco aprendeu contigo. Viu? Aceitei. Aí ele disse, aí você vai fazer a Copa do Mundo, eu boto esse pessoal para fora, que você quer patrocinar exclusivo, eu boto esses
15 anunciantes, 10 anunciantes para fora, e quando você tirar a propaganda, que cara eu vou ficar sem nenhum. Se você fizer a propaganda pelo menos por uns 2 anos, eu topo. E quanto é que você fatura aqui? Aí eu digo, rapaz, é uma média de uns 180 mil. Só de H. Só H, tá certo, 180 valorizando. mil. Aí, mas para fazer isso, só se você me der 200 mil. Tá certo. Quiser 200 Fazer mil, leilão tá mesmo. fechado. Aí vou ligar para os homens. Quando foi no outro dia, telefone não. Naquele tempo o telefone era tudo, só de né? Telefone rei preto, né? Era linha, né? Telefone de toque, olha, os homens toparam. Aham. Aí depois tá fechado. Quando foi na segunda-feira, aí eu fui lá no General, né? Paulinho, eu contei pro Paulinho, eu fui lá no General. General, o senhor me disse que não ia me contratar porque a sua rádio não fatura nem 100 conto por mês, não foi isso? Falou 100 conto de réis? Foi. Vamos fazer o seguinte, eu dou 100 conto à rádio e fico com o resto. Aí eu fiquei ganhar meus 100 conto. Tá né? certo. Só uma coisa que eu quero que o senhor faça. Dê um carro 0 quilômetro ao Paulino Rocha. O Paulino Rocha tinha um carro velho que dava o prego. Sei. Aí fechou o negócio, pronto. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. Qual foi o ano que o Paulino Rocha partiu, Farias? Foi década de 80, Com não foi? 43 anos de idade, né? Novo, não foi? Foi. No dia do gol do Tetra, ele estava quase... Tava meio desenganado, né? Sei. Lá no Rio de Janeiro. Qual foi o no problema dele? hospital. Ele faleceu de quê? Foi câncer. Câncer, né? É. No pulmão. Fumava. Pouco. Pensou? Fumava pouco. Mas foi um negócio assim... E do tempo do Paulino Rocha até chegar ao Sérgio Pinheiro, demorou um tempo? A segunda dupla A voz deles parecia, né? É. Aí nós ficamos na Rádio Vesmados ainda, né? A Rádio Vesmados fez tudo para salvar o Paulino, mandou operar em qualquer lugar do mundo. Eu gosto sempre de registrar essa posição do sistema Vesmados, né? Aí, como é que se diz? A gente estava falando sobre... A chegada do Sérgio Pinheiro. Sim, aí com a saída do Paulino, a voz mais parecida com a dele era do Sérgio Pinheiro. E muita gente achava que o Sérgio imitava, não é a voz do Sérgio. Era a voz dele. É igual a voz do Cláudio Pinheiro, a voz do Sérgio Pinheiro também. Né? Exatamente. Eu tinha ido há pouco tempo no Piauí e eu cheguei lá, a televisão... Todo comercial que passava era feito pelo Sérgio Pinheiro. Eu cheguei na Parnaíba, uns 5 anos atrás, pensei, tu é amigo do Sérgio Pinheiro. O Sérgio Pinheiro aqui foi homenageado aqui na cidade pelo seu Pedro Alelaf. Era dono do Piauí, rapaz. O Pedro Alelaf lá, até o estádio lá de Parnaíba, é o nome do Pedro Alelaf. Era louco pelo Sérgio Pinheiro. Queria até mandar um abraço pro Petrarca Alelaf, que é o vice-presidente do Parnaíba Futebol Clube, né, que está na Série D. Meu amigo particular também, pessoal, povo da Parnaíba, aquele abraço também. E... o pessoal do Piauí gosta muito aqui de você também, pois viu, é. Fani? O pessoal ali Um acompanha. abraço para a turma toda, né? Muita gente daqui mora lá, né? E continua. Eu aproveito para abraçar todos os senhores aí através do podcast do meu querido Dumbo. Sim, então aí, tá rindo. Tá rindo era um tio que eu tinha. É um tio que eu tinha que era moco. Eu não sou totalmente moco, não, né? Mas eu puxei a ele. Tio Zé. Tio Zé tinha um negócio. Menino, faz isso assim, não sei o que, me dá água aí, tá rindo. Que terreno é esse? Rapaz, tu falou que era moco, eu lembrei agora do nosso saudoso Valdenir Santos. Oh, Valdenir Santos foi o operador que mais tempo trabalhou com você, não foi? Foi. Às vezes tu tava lá, tu confundia o nome do jogador, ele botava uma vinheta. É um velho e ele é moco. Tu errava o nome do jogador e ele botava. É um velho e ele é moco. Olha como era profissional. Hoje eu vejo um pouco de amadorismo dentro do rádio profissional que eu sempre trabalhei. Com a tecnologia que tem hoje, né? Que tudo é mais fácil. Eu chegava na Rádio Vesmares, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Aí eu chegava, que ia para o departamento esportivo, quando eu passava de frente ao estúdio, sabe quem que estava lá? O baixinho. O baixinho. Eu digo, entrava às 6 da tarde. Que diabo... era. Meio dia já estava lá. Você tá fazendo aqui, rapaz? Não, vou testar as linhas. Testa tudo. Porque pode ter alguma linha falhando. Eu não quero que haja falha nenhuma. Isso aqui é profissionalismo. Perfeccionista. Eu aprendi muito com ele também, viu? Aprendi muito com o Valdenir Santos, que nos deixou no dia do aniversário dele. Pois né? é, rapaz. Ele gostava muito de ganhar perfume
Estava tomando café com a família, esperando ganhar os perfumes. Quando ganhou o perfume da filha, ele só fez baixar a cabeça. Faleceu, tomando café. Triste, né? Nosso é a vida. Valdenir Santos. É a vida. A única certeza enterrou muita gente. A única né, certeza que nós temos nesse mundo, a única certeza é a morte. é que nós vamos morrer. Não, mas você né? não tem não, meu amigo. Se bem que... Você, não. Não, se bem que a inteligência artificial está dizendo... Você está desafiando tudo. A inteligência artificial está dizendo que quem viver mais 4 anos não morre mais. Eu tenho então, negada, olha, cuidado aí, viu? Eu tenho certeza que Jesus vai voltar, você ainda vai estar aqui. Não, né, Faria? Eu transmito um jogo, se terminar aquele jogo, mandar eu transmitir outro, eu transmito igual, eu não canso. Já disse tanta besteira aqui, não cansei, né? É bom isso aqui que vai fluindo, né, Farias? Então, você só não me disse quando foi que você chegou na Verdes Mares, como é que você chegou até a Verdes Mares? Sim, aí nós saímos, o Paulino é muita história, né? Tinha um jogo em Maceió. Paulino Rocha escalou o Peter Soares. Peter Soares foi juiz, sabe? Você sabe, né? Tem uma esposa dele que trabalhou até lá no sistema, né? Peter Soares, Paulino Rocha escalou o Peter Soares. E tinha havido um desentendimento com o pessoal da direção da rádio. Sei. E o general escalou o Tom Barros. Sei. Aí, quando Tom Barros é outro mesmo. Já tem uns 100 anos, já o Tom? Espetacular. Está com uns 100, mais ou menos, das Tom? maiores personalidades, seriedades que eu conheço é o Tom Barros. Mas o Tom já tem uns 100 anos, tu acha? Acho que ele é mais velho que eu. Né? E o Bug é mais velho, aquele Bug. Aí, rapaz... Atenção, vamos agora começar o trabalho falando diretamente do estádio Rei Pelé, era outro nome. Diretamente de Maceió. Fala, Peter! Aí entrou o Tom. O general mandou, que eu tinha ficado com raiva, não sei de que foi, estava vendo a brigazinha, né? Aí o Paulinho Rocha disse, vamos sair todo mundo. Vamos sair todo mundo. Aí, vamos sair todo mundo, Aí, tu vai, Souza Filho, vai, Tosta, tu vai, fulano de tal. O Peter, claro, queria, que estava lá, estava sendo marcado pelo general. Aí, na segunda-feira, Paulinho Rocha, então, segunda-feira, todo mundo aqui, 8 horas da manhã, que vamos fazer uma fila no corredor e entrar no gabinete do general e dizer que está admitido, vai embora. Aí, tá certo? Tô ok? Vem. 8 horas estava todo mundo lá, todo mundo. Aí o Paulo Rocha entrou primeiro. General, pedi demissão, não quero mais trabalhar aqui. Aí, Tosta, fulano, eu, a equipe todinha, Souza Filho. Aí chegou a vez do Peter Soares, era o último. Peter Soares entrou e disse... Eu vou ficar. Seu coronel, fila da... O que tinha vontade de dizer disso? Seu general, filando, seu general. Rapaz, aí a negada disse, rapaz, pelo amor de Deus, ele vai dar um tiro nele, né? E a gente ouvindo os gritos. Pegue essa sua merda dessa sua rádio e enfim no... no boga. Aí daí eu entrei e puxei pro fundo das calças, rapaz. O bicho é maluco. Aí correndo, na frente da rádio tinha um barzinho. Irresponsavelmente fomos pra lá, pro barzinho. Quando a gente tá lá bebendo cerveja, o porteiro da rádio vem escondido, correndo. Ei, vão embora, que ele mandou ligar pro exército. O exército tá chegando aí para prender vocês. Aí nós fugimos de lá. Fugimos de lá, sem prefixo. Mas no mesmo dia, fomos para a Rádio Assunção. Quando a gente tá na Rádio Assunção, Paulino Rocha ia se candidatar a deputado e tinha um sonho dele, era... televisão. E a Verdes Mares ia lançar a televisão. O doutor Edson Queiroz, né? O senhor Edson Queiroz chamou um dirigente dele lá e disse, olha, como era o nome dele, meu Deus? Chamou o maior dirigente da rádio e disse, olha, vamos acabar com esse negócio só de Rádio Mares, era só música e notícia, só. Música e notícia. Porque nós não podemos fazer uma rádio completa. Aí disse, não, general, o Astrolábio Queiroz. Astrolábio disse, não, general, não, doutor, porque é muito... Para a gente fazer uma equipe, tem que fazer uma equipe boa.
Claro. E para ter audiência no futebol, tem que trazer o Paulino Rocha e o Gomes Farias. Eles são muito caros. Não, traga. Sabe, o homem tinha muito dinheiro, né? É. Aí quando foi no outro Será dia, nada pro homem? aí o Astolão ligou pra gente, né? E o Paulinho Farias, rapaz, tu não sabe. Vamos ser contratados pela rádio e pela televisão, que vai ser inaugurado agora. Antes de inaugurar a televisão, né? Aí, vamos. Eu digo, bora. Aí quando chegamos lá, o general, o Astolão disse, rapaz, o general, o doutor Edson Queiroz que contrata vocês, tal, quanto é? Aí eu pedi a palavra, né? Não, é o seguinte, lá na Rádio Assunção nós trabalhamos assim, 90% do que a gente faturar é nosso e 10% é da rádio. Você muda o nome Rádio Assunção para Verdes Mares, que está fechado o negócio. Não, a Rádio Assunção, não, seu Edson não tem sócio, não quer sociedade com ninguém, não. Eu digo, então, por mim, eu não conte comigo, não. O Paulino Rocha vem, só. Aí saímos, rapaz, na saída o Paulino Rocha jogou-se comigo. Rapaz, uma rádio, uma televisão, você dizer uma resposta dessa. Quando foi no outro dia de manhã, o Astrolab liga, chamando a gente de volta, topando o negócio. Tá vendo aí, Paulinho, como é as coisas? Aí nós fomos para a Rádio Verdes Mares 2 anos antes da inauguração da televisão. Tanto que o Paulino Rocha tem uma votação fantástica, ele ficou naquele programa 2 minutos com o Paulino Rocha. Né? O Sérgio no Piauí, 1 minuto com o Sérgio Pinheiro, né? Oferecimento da caderneta de poupança Beck. Eita. Lembra do Beck? Lembro. Do Beck, do Domus. É. Né? Aí daí foi até... Quantos anos de Verdes Mares? 30 aí? 40. 49 anos, né? Foi meio século, 50, Meio né? século, Eu estava para praticamente. completar 50 anos. A Rádio Verdes Mares ia fazer uma das maiores festas para comemorar o meu cinquentenário. O governo do Farias, estado- quando tu saiu da Verdes Mares, quando tu saiu, é meu último dia aqui, tu sentiu? Não Não para tem falar como, a verdade, né? né? Eu ia saindo da Rádio Verdes Mares quando um diretor, que eu não quero citar o nome, disse: tu vai sair da rádio, tu vai para a rádio, nossa, tal de Jovem Pan. É. Não vá não, que o diretor que criou o caso com você vai ser demitido e o seu contrato será renovado. Mas eu tinha dado palavra Certo. na Rádio Jovem Pan, na Rádio Cidade. Eu tinha Claro. dado a palavra que Foi tão bem recebido lá, né? E a direção da Jovem Pan de São Paulo veio aqui para a inauguração. E aí seria uma decepção. Claro. O negócio que mais pesou foi isto. Aí eu, no meio do caminho, volta, não volta. Eu digo, pelo amor de Deus. Aí me lembrei, com pena, de deixar a Rádio Verdes Mares, porque ia ter o contrato renovado. Aí, mas a palavra empenhada lá e os dirigentes me esperando, rapaz. Mas você se sentiu injustiçado na Verdes Mares? Sentiu o quê? Injustiçado lá? Foi. Não, mas não era. Fui injustiçado, não pela cúpula. Foi pela a turma que foi colocada lá com a morte do Edilmar Noronha. Foi, né? É porque os dirigentes anteriores nunca tive um problema na Rádio Verdes Mares, nunca. Mas os caras entraram e Uma turma nova, turma nova, tal. achando que o novo ia É. dar resultado O e presidente não foi o esperado, né? aquele que ficou no lugar do presidente, não quero citar nomes, me chamou e disse: Gomes Farias, até hoje quem ganhou dinheiro aqui foi você. A partir de hoje quem vai ganhar dinheiro é a rádio. Mas você vai ser o locutor mais bem pago do Nordeste brasileiro. Eu vou lhe dar 15 mil por mês. Eu ganhava 100 e tanto. É meio que demitir, né? A equipe toda era sua, né? Era tudo. Tipo assim, a maior parte ali da comissão era sua, mas você que assumia toda Era. a equipe, né? Aí eu volta, não volta, e o cara dizendo que o contrato ia ser renovado, porque aquele pessoal ia sair, realmente saiu. Os cachês ali caríssimos, principalmente do Marquezinho, era o mais caro ali. Quando eu Né? cheguei na Rádio Cidade, me surpreendi. Estava na porta de entrada, a alta direção, todos os dirigentes estavam lá. Respeita você. Meu Deus do céu, eu fiquei assim. Eu vi. Você estava lá. Eu vi. Pois é, Eu tava E na aquilo- Cidade M de manhã cedo. e aquilo ali Logo me quando você causou foi um negócio fantástico. Né? Agora, eu Você passei- sentiu gente, né? Cumpri o primeiro contrato de 3 anos, renovei por 3 anos, cumpri os 3 anos, fiquei até no último dia, mas essa proposta da Expresso, né? A Expresso tem 10 emissoras FM, né? Uma na capital e 9 no interior. E a proposta que foi
que nos foi feito pelo Bosco Farias, né? Para ir para lá, para trabalhar com ele, foi irrecusável. Então eu não renovei o contrato, cumpri tudo direitinho. Hoje você está como sócio do Bosco? Tô praticamente? como empregado. É, né? Não, mas a dor de cabeça menos, Que eu porque, vender- não, porque sabe- a equipe sabe- é dele. Ele sabe aí como tem é que o pagar. emprego? Ah, Que eu vender é meu, que ele vender é dele. é, né? Mas eu quero vender uma Não, publicidade e a você outra aqui. coisa, eu tava olhando aí seu YouTube aí, tem mais de 1 milhão de acessos. 1,5 só no milhão, YouTube. né, rapaz? É, se você quisesse ficar só no YouTube hoje, tava bom. 1,5 milhão de acessos é uma maravilha. Rapaz, um programa só não dá pra contar essa história, né? não. Nós estamos cortando tudo pelo meio. 1h35. Cortando tudo pensou? pelo meio, Não, ainda né, vou. mano? É. Meu irmão, Toremos tudo por o meio. você não sabe a honra, a satisfação que eu tenho de estar recebendo o senhor Gomes Farias. Porque eu sei que você recebe. Eu acho que todo dia você recebe convite para participar de algum podcast e programa. E desde o dia que eu lhe convidei, desde o dia que eu falei com o Farias Filho, eu disse: pode ligar com meu pai. Ele gosta muito de você, ele não vai lhe negar. E graças a Deus, na primeira ligação que eu fiz para você, você disse: eu vou na hora. Exatamente. Eu tenho uma admiração por você. Obrigado. É aquela maneira que você imita, que a coloca, não vou dizer que é Não, você, é a minha. mas ninguém Não, sabe. vou dizer, vou falar a verdade. A minha voz, essa aqui, Farias. É porque ser radialista, a gente precisa falar grosso, né? Exatamente. Muita gente nem sabe que a Suzane Clark Mas não esquece a Suzana Clark, não se meta, não se meta. Olha, demais, eu gosto demais de você, trabalhamos junto há muito tempo e eu jamais ia dizer um não, até porque a gente aparece. Quantas mil pessoas não vão Com certeza. ver o seu podcast, né? É. Então, para mim foi uma honra. E eu queria encerrar lhe agradecendo, Eu que agradeço. agradecendo aos seus patrocinadores, elogiando o comportamento deles, que querem que aqui é colar você vai na capital, não vai? Rapaz, você nem sai do conjunto do Ceará. Pois é, isso aqui Nós ainda vamos tomar um isso aqui é cafezinho aqui no maravilhoso, Ponte isso da aqui é Tapioca. maravilhoso. Não veio pra cá, não. Peraí que a gente chega já aí pra tomar o nosso cafezinho no Ponte da Tapioca. Mas para aqui encerrar, né, eu gostaria de dizer que a maior lição que eu recebi na minha vida foi do diretor da Rádio Educadora do Nordeste, Sobral. Eu me zanguei por uma besteira e fui lá pedir, eu quero minha demissão. Aí sabe o que ele disse? Sua demissão está aceita, mas eu vou lhe dar uma lição de vida. Nunca tome... Aí eu aproveito para dar essa lição de vida aos meus queridos ouvintes, nossos internautas. Aí ele disse, nunca tome uma decisão importante na sua vida antes de contar até 10. Aí eu, imbecilmente, uma das vezes 10, quero admissão. Eu disse, não é assim. Você diz, agora, à noite vai para casa e pensa, será que eu estou fazendo certo, tal. Vou brigar com o Dumbo, não sei o quê. Aí não tomou decisão, porque senão deixa por outro dia. No outro dia você analisa tudo. Então, contar até 10 em 2 dias, em 3 dias. Se você contar até 10 e achar que dá certo, aí você pode pedir. Essa lição de vida me serviu bastante. Até porque, no outro dia, à noite, eu fui me lembrar que eu trabalhava na Rádio Educadora, minhas irmãs estudavam no Colégio da Imaculada Conceição, no colégio mais importante de lá, por conta... moravam no Abrigo Sagrado Coração de Jesus, por conta... Aí de vala-me Deus... Então, a filosofia do padre, que era o diretor da Rádio Educadora do Nordeste, era certíssima, né? Nunca tome nenhuma atitude importante na sua vida antes de contar até 10. Que sirva para meus queridos astronautas, ou melhor, internautas. E é que eu sempre digo também, você, Farias, é uma das pessoas mais educadas que eu já conheci. Você nunca deixou de ser esse gentleman que você é com todo mundo. Nunca vi você zangado, sempre vi você com esse sorriso no rosto. Não é à toa que eu vejo seus filhos todos ali do seu lado, né? Isso emociona, né? Você vê que, às vezes, parte de idosos que tem são abandonados pelos filhos. E a gente vê, não, que a tua família ela te abraça de todo jeito.
Mas por quê? Porque você nunca perdeu essa simplicidade, né? E isso serve de exemplo para muita gente. Você, com o nome que você tem, com o sucesso que você tem, 4 vezes deputado estadual, o maior narrador do Brasil em atividade, e continua com essa humildade. E vou agradecer essas palavras e vou dizer mais agora o que eu digo para meus filhos. Nunca faça nada errado. Se você nunca faz nada errado e é acusado de uma coisa, você diz, tomara que descubram. Porque eu não estou omitido, eu não faço nada errado. Isso é muito importante também. Nunca faça nada errado. Eu sei que você não faz. Aqui vai ficar para a história, viu? Muito obrigado. Melhor prazer. Presente que você me deu foi essa entrevista aqui. E a recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Eu vou tomar lá um pouquinho d'água, que eu fiquei emocionado, viu? Valeu, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser. Continue se inscrevendo no nosso canal, dê o seu like, ative as notificações para você sempre conferir entrevistas como essa aqui, com o maior nome da narração esportiva do Brasil, meu querido Gomes Farias. Até o próximo programa, se Deus quiser. O Dumbo chegou pra comandar o seu programa com muita alegria, convidados especiais. É show, é sucesso, é programa do Dumbo entrando no ar. Vem com a gente também, o Lambem vem com a gente também,